Estamos muito felizes porque vocês conseguiram chegar aqui para louvar a Deus. Vamos orar. Senhor Deus que habita nos altos céus, muito obrigado pela sua presença dentro desse templo. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui com vida e proteção. Obrigado porque o Senhor nos protegeu durante toda a semana, o Senhor nos deu auxílio. Obrigado porque nós temos a consciência de que a vida que nós temos, ela não nos pertence, o Senhor comprou na cruz. Obrigado pela oportunidade de partilharmos a vida eterna com o Senhor. Abençoe a cada um aqui presente, abençoe tudo que for feito, que os seus santos anjos possam acompanhar, a sua presença possa ser notável, e que ninguém saia vazio. Em nome de Jesus, amém. Porque começa agora, eu escolho Jesus,
Ministério Javi. Angústia, sofrimento, amor.
começava a chorar. Mesmo assim, sempre me amou demais. A vergonha do meu erro me acolheu junto para o lado seu, me escolheu. Cada passo que eu der, cada estrada que eu trilhar, todo caminho que escolher, me guiará. E cada vez que eu desviar, Senhor, me ajude a te encontrar, pois cada vez que me chamar, eu quero seguir. Mesmo quando eu esqueço que o Senhor falou, sua palavra mostrará. Siga em frente caminhando com muita oração, pra desse vale escapar. Mesmo ali, sei que cuidará de mim. Faça chuva ou faça sol, sempre estará pronto a me amparar, me iluminar. Cada passo que eu der, cada estrada que eu trilhar, todo caminho que escolher, a sua mão me guiará. E cada vez que eu desviar, Senhor, me ajude a te encontrar, pois cada vez que me chamar, eu quero seguir, sabendo que tudo posso em seu poder. Escolho crer, debaixo de suas asas quero estar. Cada passo que eu der, cada estrada que eu trilhar, todo caminho que escolher, a sua mão me guiará. E cada vez que eu desviar, Senhor, me ajude a te encontrar, pois cada vez que me chamar, quero seguir. Quero seguir. Amém. Só nos resta esperar.
mostram que aqui não é o meu lugar. A própria natureza foi-se a chorar. Será que tudo isso um dia vai ficar? Agora só nos resta esperar. Eis que vem. Só nos resta esperar o grande dia chegar. Os sinais nos mostram que meu bem não vai demorar. Agora só nos resta esperar. Eu imagino a voz de Cristo a me chamar. O coro de anjos com os gemidos a cantar. Eis que vem. Só nos resta esperar o grande dia chegar. Os sinais nos mostram que meu bem não vai demorar. Agora só nos resta esperar. Eu imagino a voz de Cristo a me chamar. Coro de anjos com os gemidos a cantar. Eis que vem. Que Deus seja louvado. Boa noite, igreja. Que bom que você está aqui, que bom poder voltar a esse lugar e também reencontrar você nesse momento. Nós estivemos juntos aqui no mês passado, né, uma sexta-feira jovem também, inclusive, onde podemos então falar um pouquinho a respeito desse tema, blindados por Deus, e é uma alegria então poder retornar aqui essa noite. E olha, eu gostei tanto de vocês aquela sexta-feira que eu estive aqui, que eu fiz questão de voltar não somente uma sexta-feira, mas eu disse, não, dessa vez eu vou passar a sexta e o sábado também. Então, irmão, você vai ter que me aguentar hoje à noite, amanhã pela manhã e amanhã à tarde também, viu? Mas pela fé nós chegaremos lá, fica tranquilo, tá bom? Pela fé a gente suporta as provações dessa vida, então pela fé também nós vamos conseguir passar esse sábado maravilhoso também com o Senhor Jesus. Mas que bom que você está aqui. Eu espero que de fato esse momento que nós teremos na noite de hoje e também amanhã pela manhã e amanhã à tarde sejam momentos onde eu e você podemos então ter um encontro maravilhoso com Jesus, mas especialmente também podemos ter a nossa fé alicerçada na palavra, o nosso coração também transformado, renovado por essa mesma palavra, e assim então sairmos daqui com a certeza de que Deus tem abençoado a nossa vida e de que certamente também com Ele nós chegaremos até o céu. Amém? Assim como estamos, por favor, curva a sua fronte. Nós iremos então conversar com Deus em oração antes de nós abrirmos aqui a sua palavra. Amado Pai Celestial, nesse momento nós queremos pedir ao Senhor que, por favor, abra o nosso coração. E também, Senhor, nesse momento nos ajude a estarmos completamente focados, concentrados unicamente naquilo que o Senhor tem a nos dizer nesse momento. Que nada venha nos atrapalhar, venha então, ó Deus, a bloquear a nossa comunicação contigo nesta hora. Que o Senhor fale e nós então estejamos com os ouvidos atentos para ouvir, mas também com o coração aberto para podermos guardar tudo aquilo que o Senhor nesse momento vai falar a cada um de nós. Também, Pai, pedimos que nesta hora o eu se cale e caia por terra, esteja escondido atrás da cruz de Cristo, para que somente o Senhor Jesus, em toda a sua glória, seja então contemplado aqui nessa noite, e que unicamente a voz do Espírito Santo também seja ouvida a partir desse momento. Oramos em Teu nome. Amém.
Amigo, se você olhou então para o cartaz aí na igreja ou nas redes sociais, você então viu que o nosso tema durante essas 24 horas que nós passaremos aqui, não seguidas, obviamente, né? Hoje à noite, amanhã de manhã e amanhã à tarde, mas esse sábado que nós passaremos juntos aqui, ele tem como tema Escolho Jesus. E há algumas ocasiões da vida em que nós temos então que decidir que escolha nós iremos fazer. Você viu agora aqui muito bem encenado pelos nossos jovens aí, uma situação onde a jovem teve que escolher qual caminho ela iria seguir, ou então qual rumo ela daria para a sua vida. E perceba então uma coisa, que nessa vida toda escolha traz uma consequência. Não importa qual seja ela, mas toda escolha, seja ela qual for, toda escolha traz uma consequência. E esta consequência vai ser boa ou ruim, dependendo então do tipo de escolha que você faz em sua vida. Ou seja, se eu faço então boas escolhas, obviamente eu terei também boas consequências dessa mesma escolha. Mas se eu faço péssimas escolhas, se eu faço então más escolhas, obviamente também eu irei colher aquilo que eu plantei através das minhas decisões. E ouça uma coisa, ninguém nessa vida, pelo menos eu nunca vi na minha história, ninguém nesse mundo planta batata e colhe tomate. Ou certo ou errado? Não, não tem como, é impossível. Irmão, se você plantou batata, você vai colher o que, igreja? Vai colher batata. Então aquilo que você semear, aquilo que você plantar, é exatamente isso também que um dia você vai ceifar, que você vai colher. Então não tem conversa. Se você escolheu, se você plantou, se você semeou, você vai colher de acordo com aquilo então que você também plantou sobre a terra. Ou seja, se eu escolhi bem, terei também um bom final, mas se escolhi mal, terei também obviamente um mau final. E sabe que há na vida algumas ocasiões específicas em que é muito importante, ou então torna-se crucial, essencial, que se faça então uma escolha entre Jesus e o mundo, ou então entre aquilo que Deus tem a oferecer e aquilo então que o mundo pode também oferecer. E durante esses nossos 3 encontros, nós iremos então falar sobre 3 situações da vida em que nós temos que escolher Jesus. Primeira delas essa noite: escolho Jesus quando tudo dá errado. Amanhã pela manhã, escolho Jesus quando todos estão contra mim. E amanhã à tarde, escolho Jesus quando tudo também dá certo na minha vida. Quando tudo dá errado, todos estão contra mim, ou também quando tudo dá certo, eu escolho Jesus. E há na Bíblia vários personagens, vários homens e também mulheres que no passado tiveram que escolher também Jesus. Quando tudo errado na sua vida, escolheram Jesus. Ou então, quando o mundo estava contra eles, também escolheram Jesus. Mas mesmo nas horas em que tudo ia bem, em que tudo dava certo, eles continuaram escolhendo Jesus. E por essa razão então é que na sua história foram tão abençoados, porque fizeram a escolha correta, em horas boas, mas também em horas ruins. Mas existe um caso em especial, que muito me admira, que muito me encanta, que mexe comigo, e sempre que eu leio essa história, sempre então que eu estudo esse personagem, irmãos, eu fico maravilhado, eu fico surpreso, e eu digo uma coisa: esse camarada não existiu, não é possível. É incrível, a sua história, a sua vida cheia de altos e baixos, uma montanha russa, olha lá em cima, favorecido, honrado, abençoado, depois lá embaixo, desprezado, humilhado, mas em qualquer situação, em qualquer circunstância, esse rapaz, esse homem disse: eu escolho Jesus. Não importa a situação, não importa a ocasião, não importa o contexto, não importa o momento, eu prefiro estar com Deus, eu prefiro estar com Jesus, eu escolho Cristo em minha vida. E é por essa razão que a sua história é tão linda, tão fantástica na Bíblia, porque quando tudo deu errado, ele escolheu Jesus. Quando todos se voltaram contra ele, ele escolheu Jesus. Mas quando a vida resolveu então favorecê-lo, ele também continuou escolhendo Jesus. Vila Alpina, prepare-se para uma viagem fantástica que nós faremos para os dias do Antigo Testamento. Aperte o seu cinto, se prepare, porque a partir de agora iniciamos aqui uma viagem pelo tempo. E nesta viagem nós iremos agora andar nos passos de um homem chamado José. Bem-vindos a esse fim de semana em que nós iremos viajar
pela vida, pelas aventuras, pelas emoções vividas por um jovem da Bíblia chamado José. Abra sua Bíblia, por favor, nesse momento comigo, aqui em Gênesis, capítulo 37, onde nós então temos o ponto de partida na Bíblia para a história de José. Gênesis, capítulo 37, e aqui em Gênesis 37, nós então começamos a conhecer um pouquinho mais sobre este jovem, este cidadão, que nós iremos então falar sobre ele durante esses encontros que aqui nós teremos. Gênesis capítulo 37, e nós vamos começar lendo aqui no verso de número 1, e assim na sequência, os demais versos também, ok? Então Gênesis 37, começando o primeiro verso, o verso de número 1, até o verso 5. E aqui então nós encontramos um pontapé inicial para toda a história de José, que se desenrola a partir desse texto que nós iremos ler nesse momento. Diz o texto seguinte: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu respeito, deles os irmãos para o seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. E vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Verso 5 ainda. Teve José que diz o texto aí, irmão? Teve José um sonho. E o que é que houve na sequência, depois do sonho de José? Ele contou aos seus irmãos e estes o odiaram ainda mais. Esta é aqui que começa a história de José. Quem é José? Veja, aqui nesse texto nós temos apenas algumas básicas informações. A primeira delas, José era um dos filhos de Jacó. Lembra que Jacó tinha 12 filhos, certo? 12 homens e uma menina. Então tinha 13 filhos total, sendo que dos 13, então 12 eram rapazes, 12 homens, ok? E José, então, ele era um desses 12 filhos de Jacó, um dos mais novos, os caçulas dos filhos de Jacó. E veja uma coisa interessante: José não somente era filho de Jacó, mas diz para nós também essa noite o seguinte: que José também ele era o filho amado, o filho predileto de Jacó. Ou seja, Jacó o amava mais do que a todos os outros filhos, e isso era nítido. Os irmãos de José sabiam que o seu pai amava mais o irmão do que a eles mesmos. Portanto, José ele era o filho favorito de Jacó. Outro ponto importante: José não somente era o filho favorito de Jacó, mas também José ele era extremamente odiado pelos seus irmãos. É o que diz Gênesis. Os irmãos de José o odiavam, porque era nítida a preferência que o pai tinha por José e não pelos demais. Tudo que o pai ele então presenteava os seus filhos de José era sempre melhor, mais bonito, mais caro, enfim, para José era sempre o melhor que Jacó oferecia, melhor até mesmo aquilo que ele oferecia para os seus demais filhos. Portanto, por essa razão, os irmãos de José passaram a odiá-lo, porque estava escancarado que Jacó amava mais a José do que aos outros. Mas, irmão, veja uma coisa: na verdade, essa história, ela é muito mais além, muito mais profunda, quando você começa então agora a analisar todo o contexto histórico, que então torna esse pano de fundo para que os irmãos de José o odiassem e também para que Jacó amasse mais a José do que aos outros. Ou seja, Jacó não amava mais a José porque era mais bonito, mais inteligente, mais simpático, mais educado, mais legal, coisa do tipo. Não era por isso. Havia na verdade todo um contexto que fazia então com que Jacó amasse mais a José. Assim também como havia todo um contexto que favorecia para que os irmãos de José também o odiassem cada vez mais. Qual é o contexto? Então veja, tudo começa com um homem chamado Jacó. Lembra que Jacó era filho de Isaac e Rebeca, certo? E Jacó tinha um irmão gêmeo, chamava-se como? Você se lembra?
Esaú, muito bem. Então Jacó tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. Na ocasião em que a mãe de Jacó e Esaú, Rebeca, ainda estava na gestação dos seus dois filhos, que eram gêmeos, então Deus apareceu para ela e disse o seguinte: veja, olha, um dia acontecerá que o mais moço, ou seja, aquele que sai por último do seu ventre, esse então vai governar sobre o primeiro, sobre o mais velho. Portanto, embora o primeiro seja o primogênito, na verdade ele vai ser servo do mais novo. Como Esaú nasceu primeiro e Jacó, obviamente, nasceu por último, então o que Deus quis dizer é que Esaú iria servir a Jacó. O problema é que nós seres humanos temos essa péssima mania de sempre querer dar um empurrãozinho para Deus. Deus, né? Vou facilitar para você aqui agora, Senhor, né? Eu vou abrir o caminho, eu vou aqui abrir a jogada, fazer meio de campo. É só o Senhor chegar e bater pro gol, ok? Então, nós temos a mania. Por exemplo, Abraão. Deus disse a Abraão: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. O que ele fez? Espera aí. Bom, a minha mulher Sara, além de ser uma senhora idosa, né, já avançada nos seus anos de vida, a Sara, ela também é estéril, ou seja, ela não pode ter filhos. Então, vou dar um empurrãozinho para Deus, eu vou facilitar o caminho, né? Vou facilitar o trabalho para ele. O que eu faço então? Eu vou lá e deito com a empregada de Sara, que era Agar. E foi o que Abraão fez, ele quis ajudar Deus. O problema é que todas as vezes que o homem tenta ajudar Deus, o homem estraga. O homem faz sujeira, faz besteira. Por quê? Porque tudo aquilo que o homem põe a mão dá errado. Irmão, se Deus disse que vai ser assim, apenas confie, espere, acredite, porque Deus sabe o que está fazendo. Mas não, Senhor, olha, eu vou facilitar apenas, né? Tornar mais fácil, mais simples o caminho para o Senhor. Não é bem assim. E Jacó então sabia que haveria uma ocasião em que ele iria governar sobre o seu irmão. Opa, peraí. Eu sou Jacó, eu vou ser o governante um dia, né? Meu irmão vai ser sujeito a mim, então eu vou facilitar. Jacó, muito sem vergonha, traiçoeiro, safado, cachorro, pilantra, 171. Aliás, o nome Jacó significa traiçoeiro, enganador, mentiroso, tudo de ruim, né? Esse era Jacó. Então, irmão, Jacó, pilantrão como ele era, então o Jacó resolveu agora dar um golpe. Olha só, Jacó enganou seu próprio pai, que era um homem idoso, mentiu para o pai, enganou seu irmão, passou a perna no irmão e roubou a bênção que pertencia ao seu irmão. E queridos, quando Esaú descobriu o que Jacó havia feito, Esaú ficou irado. E olha, a Bíblia fala que Esaú ficou tão irado, mas tão irado contra seu irmão, que Esaú quis até mesmo matá-lo. E Jacó teve que sair de casa correndo, fugindo. Por quê? Porque se Esaú encontrasse, Esaú ia acabar com sua vida. Então, quando Jacó fugiu de casa, Jacó então foi viver com um homem chamado Labão, que por sinal era irmão da sua mãe Rebeca. Então Labão era tio de Jacó. Na ocasião, um dia, um sábado pela manhã, o Jacó vai à igreja, Vila Alpina, pertinho do tio Labão, ali pertinho da casa do tio Labão, né? Estava lá o Jacó para Vila Alpina, assistiu o culto, o Java Friday, né? E aí então ele está lá no culto, e então o Jacó olha para o lado. Moças bonitas, moças educadas, moças simpáticas, todas muito belas, mas uma em especial atrai a atenção de Jacó. Aquele rebanho bonito, né? Ovelhinhas lindas, mas uma ovelhinha especial é que atrai a atenção de Jacó. E Jacó aproxima-se dela, e Jacó então pede o WhatsApp dela, onde a moça era Raquel, né? E Jacó então troca umas ideias com Raquel via WhatsApp, né? E começa a seguir no Instagram. E tudo quanto é ponto de Raquel, Jacó está curtindo. Opa, não é bonita? Ah, curti. Ó, aqui, curti também. Curti. Ele curtia tudo. Jacó estava vidrado em Raquel, irmão. E um dia então Jacó disse: não, eu vou me casar com essa menina. Que eu ouço uma coisa. Naquele tempo, cada macho, se gostava de alguém, tinha que casar. Não tinha que ficar não, criatura. Não tinha namorinho não, era casar e ponto final. E outra coisa, paga o dote, viu? E custa caro, tem que pagar o preço. Não é assim tão fácil não. Vem aqui, bonitinho, cheirosinho, a gente vai levar. Não é bem assim, tem um preço a ser pago também. Então Jacó criou coragem. E Jacó então resolveu agora ir falar com o tio Labão
pai de Raquel, né, para então casar-se com a sua filha. Ele disse: olha, tio, seguinte, eu estou apaixonado, eu não consigo mais imaginar meus dias sem a sua filha. Ela me faz muito aquele papinho de homem que não está interessado na mulher, né? Aquela coisa, aquela mentira que ele conta com o pai da moça, né? Aquela coisa de sempre. Mas enfim, então o rapaz está apaixonado, ele está lá feliz da vida, Jacó, olha, eu estou apaixonado e eu vou me casar com ela. Labão diz: ok, quer casar com minha filha? É o seguinte, minha filha tem um preço. Naquele tempo, mulher tinha um preço. Para casar então, opa, o preço era elevadíssimo. Ou seja, quanto vale essa aqui? Essa aqui custa tanto. E essa? Promoção, pague um, leve dois, para você, de graça, né? Leva, tá no pacote. Era assim mais ou menos essa coisa, irmão. Então, Jacó disse: olha, eu quero então agora ter Raquel, casar com Raquel. Mas Jacó, irmão, não tinha um tostão no bolso. Como é que Jacó ia casar com a mulher? Não tinha dinheiro. Imagina só, vão passear, tomar um sorvete. Quem paga? Raquel e não Jacó, porque Jacó não tem dinheiro. Que humilhação, não pode ser igual desse. Mas então Labão teve um plano. É o seguinte, Jacó, quer casar com Raquel? Quero, mas olha, minha filhinha, hein? Minha princesa, minha bonequinha, né? Então não é assim fácil não. Então é o seguinte, trabalha para mim 7 anos de graça. Após os 7 anos então de graça, você trabalhar para mim, então você vai se casar com Raquel. Combinado? Gente, imagina só, Jacó estava apaixonado, né? Jacó estava vislumbrado. E para Jacó, 7 anos foram como 7 dias, porque Jacó amava aquela moça. E eu tenho certeza também que nessa noite os rapazes dessa igreja... Deixa pra lá, né? Vamos avançar aqui o culto. Melhor não comprometer ninguém aqui essa noite não, né? Mas irmão, o fato é que Jacó amava tanto a moça, que Jacó então aceitou trabalhar 7 anos de graça pela mulher. E ao fim de 7 anos, igreja, chegou o dia. Jacó estava irradiante, sorriso de orelha a orelha, feliz da vida, dando pulos de alegria. E Jacó disse: finalmente eu vou viver a minha vida com a minha amada e seremos felizes para sempre. E o fato então é que aquela linda festa, os parentes reunidos, os amigos, os irmãos de Vila Alpina lá presente, aquela festa encantadora, suco super bom, né? Hamburgão de carne vegetal e um monte de coisa, aquela coisa linda, deliciosa, fantástica, irmão, aquele festão danado. E então agora vem o momento, Jacó ia ter a sua noite com Raquel. Jacó, feliz da vida, vai então agora passar a lua de mel com a sua esposa amada. Que alegria! Ele diz yes! E Jacó, irmão, ele passa a noite com a sua amada, com a sua esposa. E na manhã seguinte, Jacó acorda. E Jacó, ao acordar então, irmão, ele põe a mão ao lado. E Jacó percebe que tem uma presença feminina em sua cama. E Jacó escorre a mão pelos cabelos da mulher que está em sua cama. E Jacó, todo romântico, resolve então agora despertar a moça com um beijo de bom dia, com um bafão mesmo, né? Apaixonado como ele era. Ele diz: Raquel, minha amada. E quando Jacó, irmão, se vira para dar um beijo em Raquel, naquela hora Jacó tem a visão do inferno. Naquele momento, Jacó, quando ele olhou, ele percebeu que na realidade, ele pensou que dormiu com um anjo, mas acordou, deixa pra lá o que eu vou dizer, né? Mas Jacó pensou que dormiu com Raquel, irmão. Mas Jacó, quando ele acordou, percebeu que não era Raquel que estava em sua cama. Sabe quem era? Labão tinha uma outra filha além de Raquel. Que era quem, irmão? O senhor disse aí agora que era quem? Lia. Muito bem, Lia. Irmão, Raquel era linda. Raquel era top de linha. Raquel não andava, desfilava, entendeu? Raquel não nasceu, ela estreou nesse mundo. Raquel era encantadora. Raquel era assim. Raquel tinha cabeça de Ellen White e corpo de Gisele Bündchen, sabe? Era fantástica. Mulherão, irmão. Raquel era demais, entendeu? Era apaixonante mesmo. Essa era a Raquel. Irmão, mas o problema é que a irmã de Raquel, Lia, a mais velha, irmão, Raquel era linda, mas Lia, irmão, que pecado, mas Lia era feia, mas feia, irmão, Lia era um tribufu.
E quando Jacó acordou, irmão, Jacó teve um susto e disse: cruz, credo, que é isso? Que negócio é esse? E Jacó percebeu então que ele foi enganado, porque ao invés de dormir com Raquel, ele dormiu com Lia e não com Raquel. Acordou bravo, furioso. Tio Labão, o senhor me enganou, isso é uma cachorrada, uma pilantragem, que negócio é esse? Já se viu? Eu trabalhei por Raquel e eu recebi aquilo, como assim? E o Labão disse: Jacó, Lia, coitada, olha, Raquel todo mundo quer, Raquel todo mundo paga o que for por ela, porque Raquel é linda, mas Jacó, Lia, tadinha, não ajuda, né? Lia atrás judiou Jacó. Lia está quase com 40, e Lia está solteirona ainda, Jacó. Se não fosse agora, não seria nunca mais. Eu tive que empurrar esse troço longe de casa, porque ela ia morrer solteira, mas ela tem que casar primeiro, antes da irmã. E agora então, ela manda o seguinte: mas é o seguinte, quer Raquel? Então faz o seguinte, trabalha para mim mais 7 anos de graça. E depois de 7 anos, então, 14 anos no total de graça, você vai então ter Raquel. Irmão, olha para mim agora, só os homens da igreja, só o cara macho, só os bonitões. Teria você coragem? Teria você coragem, audácia, ousadia, hombridade? Vamos avançar, né? Deixa pra lá, né? Vamos avançar essa história aqui. Mas, irmão, Jacó trabalhou 14 anos de graça por Raquel, porque Jacó amava a mulher. E ao fim, então, de 14 anos, finalmente, agora sim, sem furo, sem engano, sem enganação, então Jacó finalmente casou-se com Raquel. Jacó tinha 2 esposas, Lia e Raquel. Mas havia um problema, Jacó só amava uma. Quem? Raquel. Foi por Raquel que ele se apaixonou um dia. Era Raquel que ele amava. E foi por Raquel então que trabalhou 14 anos para o seu tio de graça, porque era com Raquel que ele queria se casar. Lia veio no pacote, pagou por 1, levou 2, né? Promoção, tacadão. Mas, irmão, Jacó amava Raquel. Portanto, os privilégios sempre eram de Raquel, né? Os meus presentes sempre para Raquel. Por exemplo, perfume. Para Lia, Boticário, Natura. Para Raquel, para Secret, coisa do tipo, é coisa de alto nível, né? Alto padrão, né? Porque Raquel era a esposa amada. Raquel era com quem ele então realmente queria se casar, aquela que ele mais amava. Agora, havia um problema. Irmão, acontecia o seguinte: Jacó tinha 2 esposas, a Lia e a Raquel, só que uma ele amava, a outra não. Só que uma dava filhos para ele e a outra não. Sabe quem era? Lia. Irmão, Lia era igual o coelho. Lia pariu na beleza. Era uma coisa do nasceu. Olha, só de passar para ele já engravidava. Era uma coisa incrível. Lia era realmente um troço terrível, irmão. E Lia deu muitos filhos ao seu marido, ao seu esposo Jacó. E Raquel, tadinha, ela era estéril. Raquel não podia dar filhos ao seu marido. E Raquel se consumia por dentro, porque ela era a esposa amada, a favorita, a predileta, né? A melhor, a mais top. Só que ela, sendo a mais amada, a mais tudo, não dava filhos ao seu marido. E a Lia, que é desprezada, que não era amada, não era querida, essa dava filhos a Jacó. E começou uma disputa, uma inveja, um ciúmes, porque uma tinha filhos e a outra não. Então Jacó teve uma ideia, é o seguinte: Jacó, deite-se com a minha serva Bila, então ao deitar-se com ela, os filhos dela serão como meus. Foi isso que Jacó fez. Deitou-se então com Bila, serva de Raquel, e teve filhos com Bila. A serva paria, Raquel não. Mas a Lia também, não já para trás dessa história, também deu a sua concubina, a sua serva, para que Jacó também deitasse com ela, Zilpa. E Jacó se deitou com ela e também dela teve filhos. E depois disso, Lia deu mais filhos a Jacó. E Raquel, 0. Raquel, nada. Mas um dia Deus lembrou-se de Raquel. Um dia Deus olhou para ela, entendeu seu clamor e deu-lhe um filho, que por sinal Raquel chamou de José. O nome José significa
Deus se lembrou, ou Deus lembrou-se de mim, Deus não me esqueceu, Deus teve lembrança da minha vida. Isso significa o nome José, Deus se lembrou, ou lembrado por Deus, algo do tipo. Portanto, Deus lembrou-se de Raquel, e ao lembrar-se de Raquel, então, irmãos, Deus deu a ela um filho, e esse era José. Agora você entende por que José era o mais amado. Por quê? Em primeiro lugar, José era o filho da velhice de Jacó. Outro ponto, José, além de ser o filho da velhice de Jacó, José também, ele era o filho da esposa amada, da esposa predileta. Então você pensa, se ele é o filho da favorita, obviamente ele também será o filho favorito, o filho amado, porque a mãe já é amada, a mãe já é predileta, então obviamente o que vem dela também sempre será predileto, mais amado que os outros. Então por isso Jacó amava mais a José, porque José era filho de Raquel, a esposa amada. Outro ponto, irmã Bíblia fala que José, ele se parecia com Raquel, ou seja, José era Raquel de calça, sabe? Ele era muito semelhante à sua mãe Raquel. E quando Jacó então olhava para José, o que ele via? Ele via Raquel. Aliás, lembra que Raquel morreu jovem, né? Ela teve José, depois teve Benjamim, depois disso que ela morreu. Então quer dizer, ela nem criou os filhos direito. Portanto, quando Jacó ele olhava para José, quem ele via? Ele via sua esposa amada. Ele então matava a saudade da sua esposa que ele mais amou um dia, que era Raquel. Por isso José era favorito, filho da velhice, o filho da mulher amada, parecido com a mãe que era a mulher amada. E outro ponto, irmão, José era diferente. José era diferente. José não somente era um filho predileto, à toa, por nada, mas José era diferente. Por exemplo, os irmãos de José ouviam músicas como, por exemplo, MC Gui, MC Brinquedo. Um dia na escola, um miserável de um aluno chegou na minha sala e falou o seguinte: pastor, olha isso aqui. Eu falei: o que é isso aqui, Traste? Pastor, MC Brinquedo. Eu falei: o quê? MC o quê? MC Brinquedo. Eu falei: muito bem, pastor, MC Brinquedo é da hora. E eu me arrependi. Eu falei: que coisa de inferno é essa, irmão? E eu olhei para aquilo, um moleque, né, tem nem tamanho de jeito. E eu falei: o que é isso aqui? Ele falou: é o MC, pastor, do funk. Eu falei: do funk? É do funk, mas estuda. Não, pastor, ele é cantor de funk, é MC Brinquedo. Eu falei: é isso mesmo, é MC Brinquedo. Eu falei: miserável. E os irmãos de José ouviam MC Brinquedo, irmão. E José ouvia Arautos do Rei. José ouvia Rafaela Pinho. José ouvia música de crente, música boa, música que presta, que eleva o coração, né? Música que prestava. Os irmãos de José iam ao baile funk, desciam até o chão. E José, irmão, José ia para a igreja sexta-feira à noite. José estava no Java Friday, amém? Os irmãos de José acessavam sites com conteúdo impróprio. E José acessava sites cristãos com conteúdos apropriados, positivos, saudáveis, benéficos à sua mente. Os irmãos de José frequentavam lugares estranhos. José só ia em lugares bons. Os irmãos de José tinham más companhias. José tinha como companhia os irmãos de Vila Alpina. José era diferente. José era especial. José, ele era cristão. E quando os irmãos de José falhavam, faziam algo errado, José, aliás, um pouquinho x9 também, né? Dedo duro também José, ele era meio danadinho também, né? Quando os irmãos fazem algo de errado, o José corria para culpar para o pai o que os irmãos fizeram de errado. Mas não porque ele era mau, porque José queria, na verdade, ajudar os irmãos. Ou seja, eles sendo então corrigidos, não fariam mais aquilo. O problema é que a situação se agravou. Irmão, pense na situação dos irmãos de José. Em primeiro lugar, eles sabiam que a mãe deles não era a mulher amada. Eles cresceram em um lar, em um ambiente, em uma casa, onde eles sabiam que somente Raquel era a esposa amada, e não a mãe deles. Eles sabiam que a mãe veio do pacote, caiu de paraquedas da história, porque quem o pai amava era a última esposa, Raquel. Os irmãos sabiam que Raquel era a favorita e não a mãe deles. Agora você pensa,
a esposa do pai, que é a favorita, tem um filho. Obviamente, o filho, irmão, filho dessa mãe favorita, também será o filho favorito. Os irmãos de José tinham ciúmes dele, em primeiro lugar, porque José, ele já era o filho da esposa favorita de Jacó, Raquel, de quem os irmãos já tinham ciúmes, porque sabiam que ela era a predileta de casa. Outro ponto, José, além de ser o filho da mulher amada, José era o favorito. Irmão, um dia Jacó deu um presente para José. Olha só, na verdade, disse o seguinte: tudo do bom e do melhor era para José, para os irmãos era o que sobrava. Exemplo, Jacó ia comprar um terno para os seus filhos. Para os irmãos, os demais filhos, os outros 12, que não era José, para eles, comprava um terno qualquer. Ia lá, numa loja qualquer, aí, de terno. Para o José, a coisa era boa. Via Velho, Brooksfield, Armani, coisa do topo, do Nike, né? José era melhor. Os irmãos de José, o tênis deles, tinha lá um que tinha uma fila, o Olímpicos, coisa do tipo. E José, Nike. Opa, Nike Shox, pastor. É verdade. José só no nível, só nos panos, irmão. José, estação pura, né? José ostentava. E porque Jacó dava tudo bom do melhor para José. Jacó só favorecia José. E um dia Jacó fez uma túnica caríssima, caríssima, e deu a José, e não aos irmãos de José. A situação se acabou de tal forma que os irmãos de José nem sequer mais suportavam olhar para José. Mas, irmão, aqui chegamos ao ponto central da mensagem dessa noite. Novamente, lê comigo o verso 5, Gênesis 37. Depois de tudo isso que contei aqui, toda essa história, olha agora o que diz Gênesis 37, verso 5, mais uma vez. Teve José um sonho. Quantos aqui essa noite tem um sonho? Pega a sua mão. Sonho de viajar, comprar, casar, enfim, um sonho qualquer. Ok, muito bem. José teve um sonho. A diferença, irmão, é que o sonho de José não veio dele mesmo. E sabe de quem? Veio de Deus. Não foi José quem sonhou aquilo que ele sonhou. Foi Deus quem deu aquele sonho a José. Por quê? Porque o sonho não era de José, o sonho era de Deus. Mas José amava tanto a Deus, José, ele andava tão próximo com Deus, que os sonhos de Deus automaticamente eram também os sonhos de José. Ou seja, aquilo que Deus queria era também o que José queria. Portanto, irmão, tudo aquilo que agradava a Deus era o que José fazia, vivia, buscava, queria, enfim. Os sonhos de Deus também eram os sonhos de José. E um dia, então, José teve um sonho que Deus lhe deu. Olha o sonho de José. Está ele e os irmãos um dia no campo, ali com os trigos, amarrando feixe de trigo. E de repente, então, o feixe de José se coloca em pé. Os demais, então, começam a rodear o seu feixe. E os feixes dos irmãos começam a prostrar-se perante o feixe de José. Um outro sonho ele teve. E dessa vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam perante ele. Sabe o que esse sonho quer dizer? Que o pai de José, a mãe de José e os 11 irmãos de José, um dia, todos eles iriam se curvar perante José. Quantos aqui tem irmão? Mais velho, caçula? Muito bem. Eu tenho 2 irmãos. Eu tenho um irmão mais velho e eu tenho uma irmã mais nova. Mais velho de 37 anos e 36, eu acho. Bom, não sei, mas ele tem uns 30 e poucos. E tem uma irmã de 17 anos, né? Veja, lá em casa era o seguinte: quando eu era pequeno, então meu irmão mais velho, obviamente, o que ele fazia comigo? Judiava de mim, né? Quando a minha irmã nasceu, obviamente, eu judiava da minha irmã. Irmão é essa coisa mesmo, não muda, né? Irmãos são todos iguais. Brigam, se batem, arranham, puxam, mordem, puxam os cabelos, despenam um ao outro, porque irmãos são assim, né? Só
que passa algumas horas, estão como? Se abraçando, beijando, sorrindo, brincando. Por quê? São irmãos, né? Rola um ciúmezinho uma vez ou outra, rola lá uma carência de um em relação ao outro, tal, mas são irmãos. Meu irmão me arregaçava, mas se alguém me batia, meu irmão me defendia. Não, meu irmão não. No meu irmão só bate eu, mais ninguém. Mas me defendia, porque irmãos são para isso, né? Minha irmã é a mesma coisa. Na minha irmã só eu batia e mais ninguém. Ai, se alguém encostasse o dedo nela, eu matava o cidadão, porque era minha irmã, né? Eu ligava com ela, batia nela, mas era minha irmã. Eu amava. Aliás, eu amo meus irmãos. O fato, irmãos, é que a situação entre os irmãos de José era um pouco complicada. Não era somente um ciúme de irmãos. Não era só uma disputa de preferência do pai. Não era somente uma questão de casa que briga e passa, tudo se acerta, não. A situação chegou a tal ponto que os irmãos de José, eles evitavam olhar para ele, para não ter que matá-lo. Porque a intenção deles, no coração, era justamente matar José. É verdade, às vezes você tem vontade de matar o seu irmão. E hoje ainda, meu irmão mais velho principalmente, a minha irmãzinha é boazinha, o irmão que é um tranqueira. Às vezes eu digo para ele, eu tenho vontade de te matar de vez em quando, porque você só apronta, mais velho. Mas queridos, óbvio, eu nunca vou matar meu irmão, porque é meu irmão, ele não presta, mas é meu irmão, e eu amo ele. Mas os irmãos de José queriam matá-lo. Para encerrar, um dia, estão os irmãos de José no campo, com suas ovelhas, com o seu rebanho, e Jacó envia José atrás dos irmãos, para ver como eles estavam, o que estavam fazendo, enfim. E José foi. Irmão, o que José não sabia é que daquele dia em diante a sua vida sofreria uma drástica revolução. Olha o contexto. José teve um sonho. Nesse sonho, Deus mostrava a José o que é que um dia ele iria fazer na sua vida. José seria um governante, um grande líder, um grande homem, e até a sua família iria se curvar perante ele. José não sabia quando, como e porquê, mas José sabia que no tempo certo Deus iria cumprir seus planos em sua vida. Ouça uma coisa, jovem: Deus tem sonhos para você. Você não diz amém? Amém. Não, igual crente feliz. De novo, vamos lá. Irmão, ouça uma coisa: Deus tem sonhos para a sua vida. Amém. E passe o tempo que for, os planos de Deus para você nunca vão mudar. Amém. Irmão, fala a mim igual crente, por favor, igual gente grande. De novo, no tempo certo, no ritmo certo. De novo, irmão, passe o tempo que for, os planos de Deus nunca vão mudar para você. Amém. José sabia que Deus faria alguma coisa, só não sabia quanto. Mas veja, às vezes você faz planos na sua vida. Às vezes você recebe de Deus um sonho que Deus falou no seu coração. E você agora então começa a se preparar para esse sonho. Se é uma faculdade, você então vai lá, se inscreve no vestibular para ir atrás do sonho. Se de repente é do casamento, você começa então a ir atrás da pessoa abençoada, do felizardo que vai casar com você um dia. Você faz planos. Você começa a se preparar para permitir que os planos aconteçam na sua vida. Você corre atrás dos sonhos, porque não vem de você esse sonho, é um sonho de Deus. Você sonhou tudo: como seria sua faculdade, como seria o seu primeiro emprego, onde você iria trabalhar, como iria trabalhar, o carro que você ia comprar, a casa que você iria ter, a família que você ia montar, com fulano, com meu namorado agora, minha namorada agora, nós vamos ter tantos filhos, vamos viajar para tal lugar, e viver em tal lugar, e comprar isso, comprar aquilo, e fazer isso, fazer aquilo. Você sonha, você faz planos. Por quê? Porque são sonhos. Sonhar não faz mal a ninguém. Pode sonhar e sonhe à vontade, ainda que sejam sonhos loucos. Sonhe, porque sonhar faz bem à saúde, faz bem à alma. Sonhe e lute pelos seus sonhos, especialmente quando são sonhos que Deus colocou em sua vida. Querido, José teve um sonho.
governante. José preparou-se para o vestibular de administração de empresas e pensou: vou me formar em 4 anos, depois eu faço um MBA, uma pós, mestrado, doutorado, um monte de coisa, e eu viro gerente de uma multinacional, porque Deus disse que eu seria governante. Deus disse que eu seria um grande homem, um grande líder. É isso que eu vou fazer. José sonhou a sua vida. José montou toda a sua história, os seus próximos 10, 15, 20 anos pela frente. Ele montou tudo. Mas um dia José vai ver seus irmãos, e José percebe que, pouco a pouco, aquilo que ele começou a sonhar começa a dar errado. E às vezes, quando você está buscando o seu sonho, tudo começa a dar errado. Você preparou-se para o vestibular, mas por alguma razão você não foi aprovado naquele vestibular. Ou você passou, mas de repente, uma aula importantíssima. Que dia? Pastor, sexta-feira à noite, e agora? O sábado do Senhor, a matéria, ser fiel a Deus ou reprovar e perder o ano, perder o curso. Você se prepara para um sonho, você ia casar, tudo estava certo, tudo arrumado, acertado, mas de repente na última hora, ela desistiu, ele desistiu, algo deu errado e a relação acaba. O casamento que era feliz, chega uma hora que acaba. Sonhou com filhos maravilhosos, mas o filho de repente se perde nas drogas, se perde pelo mundo afora, tudo dá errado para você. Você sonhou ter aquela casa, mas por faltar condições, porque tudo falhou para você, você mora em um lugar que você não gostaria de morar. Tudo, pouco a pouco, vai dando errado. E você começa a se perguntar: Deus, será que realmente este sonho era seu? Era realmente a sua vontade? Porque eu não entendo. Tudo parecia correto, maravilhoso, perfeito, bonito, belo. Eu planejei toda a minha vida para isso, mas agora eu vejo que não está sendo assim como eu planejei. José disse: eu vou ser governante. Mas os irmãos de José resolvem interromper esse sonho. Com violência eles agarram a José e jogam o jovem José, irmão deles, no fundo de um poço. Será que eu estou falando de alguém que a vida te agarrou, te puxou e te jogou no fundo do poço? E com você foram-se os seus sonhos, seus objetivos, seus planos, sua alegria, sua paz, sua felicidade, a sua razão de viver também se foi para o fundo do poço com você. José não compreendia: por que estou no fundo de um poço, sendo que Deus disse que meus irmãos até mesmo iriam se curvar perante mim. Mas o pior estava por vir. E às vezes na vida nada está tão ruim que não pode piorar. A famosa lei de Murphy, né? Tem que dar errado, vai dar errado. Está ruim, prepare-se, vai ficar pior. Queridos, os irmãos de José tiraram ele do poço. José pensou: beleza, vou para casa, avisar o papai, para dar uma bronca neles, tudo certo. Quando José saiu de casa e disse tchau, pai, aquele tchau seria para sempre, porque José nunca mais ia para casa, porque José nunca mais ia ver seu pai. Quando Jacó disse tchau, filho, aquele tchau era permanente, porque nunca mais Jacó ia ver o seu filho amado. Será que a vida separou você de alguém que você tanto ama? A vida separou José do seu pai, separou Jacó do seu filho. Os irmãos tinham José do poço, e naquele momento uma caravana de midianitas passa por aquela região em direção à terra do Egito. Um deles tem a ideia, Judá, e diz: que tal se nós vendermos José como escravo para os midianitas? 20 moedas de prata foi esse o valor qual eles venderam José. Irmão, naquele tempo, 20 moedas de prata
não era nada. Eles trocaram José a troco de bala. Foi essa a verdade. Eles realmente queriam se desfazer do irmão e vender o próprio irmão para o Egito. José agora está indo como escravo numa terra estranha. Ele não sabe o que vai ser, o que vai acontecer dali para frente. José olha para trás, cada vez mais longe está a sua casa, o seu cantinho, o seu aconchego está longe. Ele nunca mais iria ver o pai. Ele nunca mais ia deitar-se naquela sua cama tão gostosa. Ele nunca mais ia ver os amigos de escola. Ele nunca mais voltaria para aquele lugar. Onde estava Deus agora? O mesmo Deus que deu o sonho a José: José, você vai ser um governante. Mas José é vendido como escravo. Deus, cadê a lógica do sonho? Cadê o sentido? Eu não entendo. Era para eu ir para uma direção, estou indo para outra. Era para eu subir, eu estou descendo, estou afundando. Eu deveria ser governante, eu fui vendido como escravo. Onde está Deus agora? Onde está Deus que clamamos quando tudo dá errado também em nossa vida? José tinha que escolher. Ele não sabia como seriam os próximos dias lá no Egito. Mas José lembrou-se de uma coisa. José lembrou-se do Deus do seu bisavô Abraão. José lembrou-se do Deus do seu avô Isaque, o Deus de seu pai Jacó, o seu próprio Deus. José lembrou-se que quando nós passamos pelo vale da sombra e da morte, Deus está conosco. Ele lembrou-se que nesta vida, ainda que venham dificuldades, provações, Deus sempre está ao nosso lado. Aliás, Deus nunca vai embora. Deus nunca está longe. Deus sempre está perto. Pastor, por que eu não vejo? Porque às vezes nós é quem estamos longe. Não é Deus quem está longe. Deus está perto. É o homem quem está longe de Deus. É diferente. Deus nunca se afastou de você. Mas talvez você tenha se afastado de Jesus. José lembrou-se do seu Deus. E eu gosto quando a autora cristã Ellen White diz que José, naquele momento, ele fez uma oração. E citando o Salmo 37, ela diz: José entregou os seus caminhos ao Senhor. Irmão, José não sabia o que seria no futuro, mas tudo José entregou ao Senhor. Será que essa noite você precisa entregar algo para o Senhor? A sua vida, os seus caminhos, os seus planos, os seus sonhos, os seus temores, seus relacionamentos, suas dificuldades, seus desafios, seus empecilhos, seus impossíveis da vida. Será que você tem que entregar algo para Deus? Quando tudo deu errado, José disse: eu escolho Jesus. Você ouvirá uma canção especial agora, e ao você ouvir essa música, eu lhe pergunto: quando tudo dá errado na sua vida, a quem você resolve escolher? Será que essa noite existe alguém que gostaria de dizer: eu escolho Jesus, pastor? Eu escolho Deus, ainda que tudo dê errado na minha vida, eu escolho Jesus. Eu resolvo entregar meus caminhos ao Senhor. Se nessa noite existe alguém que gostaria de hoje entregar seus caminhos ao Senhor e dizer para Jesus: eu escolho o Senhor quando tudo dá errado na minha vida, enquanto ouve essa música, coloque-se em pé onde você está. Diga: Jesus, eu te entrego, eu te escolho, ainda que tudo dê errado, eu vou com o Senhor.
reconheço que sou pecador. São tantas provações pra ir. Tentei andar sozinho, mas então fecho os olhos, eu posso ouvir a sua voz. Então fecho os olhos, eu posso ouvir a sua voz. Filho, vem pra mim, estou aqui. Sei das suas irão, posso ver Deus sofrer. Filho, vou te ajudar, pois que minha mão está apenas confiar em mim. Estou aqui. Estou aqui mais uma vez. Tentei andar sozinho, mas errei. Sou humano, sou fraco. Reconheço que sou pecador. Eu sei que as provações vou enfrentar. Caio vez após vez, mas não consigo resistir às tentações. O que devo fazer, meu Deus? Então fecho os olhos, eu posso ouvir a sua voz. Então fecho os olhos, eu posso ouvir a sua voz.
pensamento. Deus sempre está perto. Sou eu quem às vezes está muito longe. Mas ninguém está tão longe que não possa voltar. De braços abertos, Jesus deseja receber você nesse momento e trilhar os caminhos de sua vida ao seu lado. Senhor, nós não entendemos às vezes os teus planos, os teus feitos, mas quando olhamos para a vida de José, vemos que o Senhor não falha, o Senhor não erra, o Senhor não se engana. E obrigado porque mesmo quando tudo parece estar dando errado em nossa vida, na verdade o Senhor está nos preparando para uma vitória maior que há de vir no futuro. Obrigado porque quando nossos planos aqui na terra fracassam, é porque os seus planos aí de cima vão se cumprir em nossa vida. E é por essa razão, Senhor, que entregamos nas Tuas mãos nossos caminhos, para que o Senhor faça tudo aquilo que tiver de fazer, mesmo sem entender e muitas vezes sem aceitar. Nós te entregamos, pois sabemos que o Senhor tem o melhor para todos nós. Nos despeça em segurança, em paz aos nossos lares, e amanhã nos traga de volta para mais um encontro. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meu querido, que Deus abençoe você, uma ótima noite. Amanhã temos mais um encontro. Eu espero você aqui amanhã pela manhã, às 9 da manhã. Deus abençoe. Foi um prazer ter todos vocês aqui. Agora, os meninos vão soltar algumas fotos que vocês mesmos postaram. E não se esqueça, amanhã, como o pastor disse, ele estará aqui de novo e dará sequência ao nosso final de semana com Deus. O pastor estará aqui na porta para cumprimentar a todos vocês e no fundo temos um lanchinho. Vou vivendo aqui, sem juros,